nutricionista Daniela Rocha e hoje, o vídeo de hoje será sobre os cortes no BLW, um tema que os pais e principalmente as mães têm pedido bastante. Olá Dani, tudo bem? Então vamos lá, né? Agora a nutricionista Daniela Rocha vai falar um pouquinho para nós hoje então sobre os cortes do BLW. Isso. No vídeo anterior, a gente já tem um vídeo aí gravado, pessoal, falando sobre as vantagens do BLW, tanto para o desenvolvimento da criança quanto para a rotina da família. Agora, então, naquele vídeo a gente falou, vamos para a prática. Então, esse vídeo é para mostrar na prática como o BLW vai funcionar na rotina da sua família. No vídeo anterior, uma das vantagens que a gente apresentou era justamente a de que a criança em BLW, ela vai seguir um cardápio igual ao que a família já comeria normalmente. Essa é uma primeira vantagem. Nesse vídeo eu vou ensinar vocês como adaptar o cardápio da família para as necessidades da criança. Bom, eu vou começar falando da criança lá com 6 meses, depois de apresentar os sinais de prontidão, enfim, quando ela vai começar a comer. O esquema alimentar dessa criança, basicamente, depois que ela fizer o período de adaptação ali, fazendo mais ou menos uma semana, introduzindo cada refeição, ela vai, então, ter um esquema mais ou menos da seguinte forma. Num momento da manhã, vai ser como se fosse o lanche da manhã dela, porque geralmente ela ainda começa o dia mamando. Depois o almoço, que vai seguir o cardápio da família, mais um lanche durante a tarde e um jantar ali no final da tarde antes da última mamada. Então essa foi a estrutura que eu usei para fazer também com o meu filho, com o João, que a gente comentou ali no vídeo anterior também, que eu sou nutricionista e mãe que aplicou o BLW, então isso funcionou muito bem para minha família e eu acredito que pode funcionar para você também. E aí, para ilustrar esse um dia de cardápio da família, a gente trouxe aqui alguns legumes e vegetais para mostrar para vocês como é que a gente adapta. Então vamos pensar naquele primeiro lanche da manhã. Eu geralmente fazia isso. Eu sentava junto com o João para fazer o meu lanche da manhã. Então essa é uma sugestão para as mães que às vezes falam, eu não tenho tempo de comer direito, eu não consigo me alimentar, tá muito corrido com a criança. Senta para fazer com o seu filho esse lanche da manhã e escolhe uma fruta para vocês dois comerem. Aqui a gente trouxe a banana e a maçã para mostrar os cortes dessas frutas, como é que você vai adaptar para o seu filho. A criança, ela ainda não tem aquele movimento de pinça, né? Ela ainda não tem uma coordenação motora tão apurada, enfim. Então ela vai fazer com os alimentos como se fosse uma garra. Então você precisa pensar que os cortes desses alimentos, eles precisam entrar nessa garra da criança e ficar uma parte para fora. A gente sugere até uma parte de um lado e de outro da mão, porque a criança pode ir fazendo assim. Então, a banana, existem duas formas que a gente sugere. Eu vou mostrar aqui para vocês. Então, a banana está aqui. Eu vou fazer um corte só na casca. Eu não estou entrando com a faca até o final. Eu tô cortando só a casca. E aí, a gente vai descascar essa parte. Que legal. E eu vou fazer isso desse outro lado também. Bom, aí a banana, olha só como é que ela ficou. Como a banana é uma fruta que ela pode escorregar da mão, todas essas frutas que você sente que vai sair da mão da criança, é legal você deixar esse pedacinho de casca para ela ter firmeza. Bom, então, olha só. Aqui tá a casca da banana, que vai dar firmeza para a criança pegar, e aí ela pode comer assim e assim. Aqui eu tirei aquela pontinha da banana, então a criança consegue comer dessas duas formas. Um outro formato que a gente pode oferecer a banana também é o seguinte, num palito, mas ele tem que ser um pouquinho mais grosso. Bom, e aí usando essa própria banana eu vou também mostrar mais um corte, que é o seguinte. Agora eu vou tirar toda a casca. Então é um passo a passo, né? Então você introduz colocando então esse pedaço maior, aí com o passar do tempo a criança ganha novas habilidades e aí vai modificando os cortes. Vou precisar de outra banana aqui agora. Aqui foi. Isso.
Olha só, e aí você também pode ter essa meia lua de banana, que aí ela pega, que minha mão é maior, né? Então ela vai pegar e deixa ali as pontinhas da banana. Bom, então uma primeira fruta já foi adaptada, você, mãe, ali já senta, descasca sua banana, vai comendo e dá desse formato para a criança. Bom, agora, então, mostrei ali uma fruta para um primeiro lanche, a gente vai falar das refeições principais. Na refeição principal, como eu disse, a gente vai de novo acompanhar a alimentação da família. Vou partir ali do princípio do arroz e feijão. Vou dar uma dica até de como você vai seguir o preparo, tanto da tua refeição para a família, quanto da refeição para o bebê. A gente começa ali, parte da base de arroz com feijão, que é o que todo mundo geralmente consome. Então a minha sugestão é a seguinte: sempre que você fizer os grãos, qualquer leguminosa, o ideal é que você cozinhe para uma praticidade, o ideal é que você cozinhe sem sal nenhum, que é o que você vai oferecer para a criança. E para a família isso também é uma vantagem, porque toda vez que a gente congela os alimentos, o tempero, o sal que você coloca antes, né, ele se intensifica no congelamento. Então, a probabilidade de você perder um pouquinho a mão, se você já fizer um feijão temperado desde o início, é maior. Então, tanto para o bebê quanto para a família é uma praticidade ter esses grãos congelados sem a adição de sal. Bom, então tempero nenhum, então. Tempero nenhum. Na verdade, você pode colocar uma folhinha de louro na hora de cozinhar, que isso para o bebê é tranquilo. Sim. Já dá uma aromatizada ali, mas colocar sal, né, nesse preparo para congelar é melhor não colocar, tanto para o bebê quanto para a família. Aí, para o feijão, você pode descongelar o feijão na própria panela, você não precisa congelar ele previamente. Então, a minha sugestão é, coloca ali um pouquinho de azeite, um pouquinho de gordura, o alho batidinho e descongela o feijão ali. Antes de você colocar o sal para a família, tira uma quantidade de feijão que você vai oferecer para a criança. E uma outra dica legal também de se pensar, e até para a família aumentar aí o leque de opções, é ter, além do feijão, outros grãos também congelados. Então aqui, ó, a gente tem um grão de bico. Ó, aqui o grão de bico congelado tá até com a folhinha de louro que eu cozinhei. Tanto um quanto o outro não tem sal nenhum. E as leguminosas bem macio, o grão de bico bem macio, o feijão com o caldinho, isso aqui vai ajudar depois você misturar ali um pouquinho do arroz para fazer um bolinho para a criança conseguir comer. Misturar que eu digo assim, só para dar um pouquinho de liga, porque o ideal no BLW também é que os alimentos venham separados num primeiro momento. Então, para a criança entender qual é o sabor do feijão, qual é o sabor do grão de bico, qual é o sabor do arroz. E aí, quando você for preparar o arroz, uma outra dica é que você deixe ele até meio papa, para você conseguir fazer esse bolinho facilmente sem precisar acrescentar outros ingredientes. Até porque até em torno de 8, 9 meses a gente não indica que você faça preparações para o bebê. Uma outra questão é essa, o alimento ele tem que ser com um ingrediente. Então no caso aqui, eu vou fazer um bolinho do grão de bico, ponto. Eu vou fazer o bolinho só com o arroz papa, ponto. O máximo que você vai colocar às vezes ali é um caldinho de feijão para dar uma liga, só. E aí você oferece esses alimentos todos separados para a criança sentir o sabor e entendendo que cada alimento tem a sua característica desde criança. Sim. E a sua oferta, Dani, pode ser tanto num prato, né, no caso no pratinho, como no bandejão também, né? A oferta em si do alimento. Então, no início a gente indica que seja só no bandejão. No início, o ideal é que não haja nada além daquela superfície que distrai a criança para outras coisas. O foco total de atenção nela tem que estar no alimento. Aí a gente vai para o preparo dos legumes. E aí eu sugiro que ao fazer o arroz, você utilize uma panela que venha com essa cestinha, ó, dá para ver que tem uns furinhos aqui? E aí, na panela, você faz o arroz, o vapor do arroz faz subir e você adiciona os legumes aqui dentro. O tempo de cozimento do arroz e dos legumes vai ser praticamente o mesmo e você vai usar uma panela só.
No vapor, o sabor dos alimentos ele vai ficar mais concentrado, os nutrientes também a gente não perde tanto na água. Então, os alimentos também vão ficar muito mais saborosos para as crianças. Uma outra dica também, agora indo já direto para os legumes e vegetais, é a questão de, se você puder, se não tiver condições, não tiver à mão, enfim, não tem problema. Mas se eles forem orgânicos, esse sabor ele se intensifica ainda mais. Assim. Você consegue, de fato, sentir um sabor diferente desses alimentos, o sabor real, né? Porque às vezes aquela cenoura meio amarguinha, aquela abobrinha meio sem gosto, nos orgânicos isso raramente acontece. Nunca peguei um orgânico que a cenoura não fosse super docinha, que a abobrinha, o brócolis realmente tivesse o seu real sabor. E agora a dúvida que fica é a seguinte: como fazer os cortes dos legumes para cada faixa de idade? Então, como se iniciam os cortes? Bom, então vamos lá. Eu vou mostrar aqui com esses 3 legumes os possíveis cortes. Então, eles podem ser o palito, e aí na hora de cozinhar, você pode usar já o corte que você vai oferecer para o bebê, porque isso também facilita o cozimento. Né? Ele vai vir num tamanho que você vai conseguir cozinhar mais rápido. Então, ó, a cenoura, eu sugiro que você corte mais ou menos em 4. Olha só. Se a cenoura for mais grossa, essa daqui tá mais grossa, você ainda pode cortar mais uma vez, ó. Porque esse é o tamanho, aquele tamanho que eu falei, mesmo esqueminha ali do raciocínio da banana, que a criança pega aqui no meio e vai sobrar cenoura nas 2 pontas. Imaginando que a mão da criança é um pouquinho menorzinha, né? Então, sobra aqui. E aí você vai colocar a cenoura cozinhar nesse formato ali no vapor. O brócolis é o buquê. Então, cortando um raminho assim de brócolis, a criança segura aqui e vai comendo ali as florzinhas. Vou colocar aqui também. A abobrinha, você também pode fazer no formato palito ou no outro corte possível. Como ela é mais macia por dentro, em rodela assim grande, e aí a criança vai conseguir segurar assim. Redondinho mesmo. Redondinho mesmo. E aí, vou colocar aqui no vapor e depois eu mostro o ponto de cozimento desses legumes, que também geralmente é uma dúvida qual é a maciez, até que ponto eu tenho que deixar, enfim. E aí eu mostro pra vocês. Então, resumindo ali, vamos planejar ali o almoço. Recapitulando. As leguminosas congeladas, sempre sem sal. E aí, quando você for descongelar, pode ser direto na panela, coloca ali um alhinho e tal. Para a família, depois de tirar a porção da criança, coloca o sal. Ao fazer o arroz, gente, ele vai ficar sem sal mesmo. Isso é interessante até para a família ir reconhecendo o paladar do arroz mesmo. Então a gente aqui em casa comeu arroz sem sal por um tempo, assim. Foi bom até pra gente dar uma calibrada no sal. Muito bem. Em seguida. Mas assim, outros alimentos, fontes de carboidrato também que você pode colocar batata doce, mandioquinha, e aí você pode diversificando. E aí o corte, a batata, você raciocina mais ou menos igual que a gente falou da cenoura. Até que a criança consiga fazer até a pinça, Porque aí os cortes vão ficando cada vez menores. A criança já vai. Isso. Né? E aí, o momento de ir fazendo isso deixando os cortes menores, você vai observar com o seu filho, à medida que ele for pegando esses cortes maiores de uma forma diferente. Bom, então o arroz cozinhando aqui, os legumes cozinhando aqui. E aí, logo, a gente mostra. Para as carnes, o que eu indico? Como é aquele jeito que a criança vai pegar e tal, eu fazia muito hamburguinho de várias coisas, assim. Então, quando era carne de boi, eu fazia um hamburguinho, grelhava como se fosse um bifinho mesmo, para a criança ter aquela experiência, mas ele fica mais macio porque a criança consegue
com a língua mesmo ir macerando ele. Uma outra dica é, como você não vai colocar sal, para grelhar, eu sempre colocava um raminho de alguma erva para aromatizar. Então, se você quiser colocar um raminho de tomilho ali junto no azeite na hora de grelhar o hamburguinho ou o frango, enfim, funciona. Uma outra forma de oferecer a carne, eventualmente, é a criança realmente só ir sentindo o sabor, ela chupando aquela carne. Então, se você for fazer uma carne, um filé mesmo, aí você faz esse corte, a criança fica tirinhas, né? Fazendo essa experiência. Então, num primeiro momento, não coloca erva aromática, mas sabe aquilo da gente ir diversificando os sabores, paladar, né? A criança ir trabalhando o paladar. Uma forma bem legal de trabalhar é assim. Bom, e aí aqui eu já dei algumas opções para as refeições principais. E aí a gente vai para um segundo... Então, almoço e jantar seria mais ou menos esse o esquema. E aí agora eu vou mostrar mais um corte de fruta para aquela segunda fruta do dia. Bom, e aí um segundo corte de fruta é o seguinte. A maçã, você pode oferecer ela cozida, e aí ela vai vir molinha para a criança, né, fazer essa maceração com a gengiva, a língua, o céu da boca, enfim. E um outro formato que eu gostei bastante foi o que o João mais se adaptou. Uma outra coisa legal de se falar é: veja quais formatos a sua criança se adapta melhor. Que são descobertas, né? A criança vai se interessando, né? Pelo alimento e tudo mais. Então você pode ir diversificando esses cortes também. Tem muito material na internet mesmo. Para cada alimento você vê qual é o corte específico. Isso é também uma forma de segurança. A gente vai falar um pouquinho no próximo vídeo sobre os medos, as inseguranças que o BLW traz para uma mãe que a avó fez uma introdução alimentar mais pastosa e tal. E aí essa é uma segurança legal. E tem desmistificando esses mitos que vão girando em torno dos processos, né? Do alimentar-se. Exatamente. Vamos aos cortes. Então vamos lá. Esse daqui da maçã é o seguinte, ó. Eu corto a maçã dessa forma. Aí você vai pegar a maçã assim e vai fazer quase que um xadrez assim, que legal, na maçã. E aí é um xadrez bem pequenininho mesmo. Vou até pegar uma outra faca mais minuciosa, que vai ser mais fácil de mostrar. Então eu venho fazendo cortes verticais, um do ladinho do outro, um bem próximo ao outro. E aí a gente vem fazendo de novo os horizontais. Aí você não chega até o final da casca, ó. A casca tá íntegra. Isso daqui vai quase que... Por isso que o método é seguro, né? Porque existem algumas técnicas para cada faixa etária. E você sabendo a técnica, você consegue, então, fazer uma introdução bem guiada, bem tranquila e segura, né? Para as crianças menorzinhas, assim, eu até venho na diagonal. Então, no primeiro momento, assim, ó. Então, ele fica muito pequenininho quando ele for se desprender da maçã. E a criança... E ela vai abocanhando. Ela vai abocanhando. Então, o que ela vai fazer? Ela pega assim e ela vai fazendo esse movimento. Aqueles pedacinhos de maçã vão se desprendendo e aí ela vai consumindo. Uma colocação interessante que eu percebi do João é até a seguinte. Eu fui fazendo esse corte da maçã por algum tempo. Quando ele foi apresentando a dentição... Apresentando os primeiros dentinhos. Isso. Quando foi nascendo os dentinhos, ele já começava a fazer assim. Quando ele tinha um pouquinho mais de dentinho na boca, um dia eu vi que ele abocanhou. Aí já começou o corte, né? Isso. Porque o dente incisivo ele é responsável pelo corte do alimento. Isso. Né? E os molarzinhos pela maceração, pela trituração. Então, foi exatamente isso. E aí ele foi e já comeu com a casca. Então, assim, uma outra coisa. Como ele veio trabalhando a mastigação, a percepção de texturas e tal, quando ele colocou a casca, tudo com supervisão, tá, gente? Ele entendeu que aquela textura não era para ele ainda
e ele mesmo tirou a casca da boca e me deu. Olha, você vê que interessante, Então, né? a criança tem mesmo, uma percepção, né? Isso. Ele mesmo vai percebendo até onde ele consegue ir. Então, isso é muito legal. Tanto para aquela questão da autonomia, isso vai dando segurança para a criança. A criança ela vai se sentindo confiante em comer os alimentos. E aí, hoje em dia, mais uma daquelas vantagens para os pais, todo mundo chega e fala assim, não vai descascar a maçã para ele? Não, gente. O João, ele pega a maçã e sai comendo assim. E aí, se ele vê que tem alguma casca que está incomodando muito ele mesmo tira. Se ele não vê que a capacidade de mastigação dele foi até um ponto, ele está incomodado, ele mesmo tira. Então, isso também traz para a criança isso da gente não precisar ficar uma facilidade para os pais, e a criança entende que é o normal não oferecer tudo picado, tudo na mão, tudo... Isso, ele mesmo vai fazendo o seu processo seletivo e vai aos poucos. Hoje em dia tem a fruteira ali em casa, eu já deixo tudo higienizado, ele mesmo vai lá, quando ele tá com fome, ele mesmo vai lá, pega a maçã, e o João tem 2 anos, gente, então assim, ele deu a fome nele, ele sobe lá, pega a maçã e sai comendo, sai andando comendo. Então, essa daqui é mais um formato. Bom, a Karen começou a comentar ali, né? E quando a criança vai crescendo, os tamanhos e tal. Aí a gente vai passando para o movimento de pinça. Eu vou ilustrar com uma cenoura crua, mas depois a gente pode até mostrar com a cenoura também, só para a gente já aproveitar. Quando a criança, então, chegar com o movimento de pinça, a gente vai só pegar aquele palito e cortar de um tamanho que ela consiga pegar com os dedinhos. E aí vai estar cozido, numa consistência ideal, e ela vai ser capaz de se alimentar. E aí, fazendo ali a evolução, a gente passa daquela alimentação que estava só no cadeirão para utilizar alguns utensílios como o prato. E aí esse prato, gente, é do João, então ele tá até velhinho, assim, ele já até descobriu como tira ventosa, então ele já até tirou algumas ventosinhas. Mas o legal é ter essas ventosas, então a gente grudava assim, então ele não conseguia ficar mexendo muito no prato. E aí, como esse prato tem as divisórias, ele passou algum tempo sem ele conseguir misturar tudo, justamente para ele ter essa questão de sentir todos os sabores. Hoje no prato normal ele mesmo já meio que separa, vai comendo uma coisa de cada vez, então ele sabe cada sabor que ele vai sentir. Depois desse movimento de pinça, aí, gente, uma outra coisa que é legal frisar o BLW é meio que um caminho sem volta. Você não vai conseguir ficar dando comida para a criança. Ela não vai aceitar muito bem esse movimento. Então, assim, ao passo que eu vi que ele tinha capacidade de pegar o talher, eu já ofereci até essa faquinha de criança mesmo, porque ele mesmo faz o movimento de colocar na colherzinha e levar até a boca. Já é outro movimento, né? Isso. Importante para a criança. E aí, assim, é muito legal porque a criança realmente come sozinha. Você... ali do lado você supervisiona. Vamos para a parte polêmica, já que a gente está aqui na cozinha da Daniela. E a sujeira? O que a gente vai fazer? Porque assim, a mãe é nutricionista, ela tem um foco na alimentação, ela trabalha com isso, então ela tem técnica e além de tudo, ela sabe a ciência. Fala para nós, né? Algumas mães falam assim, nossa, mas se eu pôr o alimento na frente do meu filho, vai esparramar tudo. Vai. Vai, né? Vai. E tem que valer a pena realmente, porque a gente está fazendo algo que é um benefício para a criança. Então, às vezes tem mais o que falam que às vezes forrar, mas acho que o interessante é vivenciar isso e saber que dentro de alguns meses as coisas vão se coordenando. Sim, né? Uma das coisas, um outro utensílio aqui, que esse daqui também tá velhinho, gente. Babador de silicone, assim, primeiro, a vida, porque eu não usei outros babadores, ele ganhou uns babadores lindos, de tecido, com o nome, mas no dia a dia funcional, esse daqui, a gente colocava nele, terminava de almoçar, lavava e estava pronto para a próxima refeição. Esse daqui, uma das coisas legais, assim, para tentar diminuir um pouquinho essa bagunça, né? Tal, é esses babadores com essa cestinha. Então, muitas vezes, porque, gente, a criança... alguma coisa recupera. Depois de um tempo, até a criança mesmo já entende que ela mesma vai colocar a mão ali, vai tirar, pegar e voltar a comer. Então, esse babador com essa cestinha, ele é bem legal. Então, esse foi o único babador que o João usou, assim, durante toda a introdução alimentar. E aí, assim, por isso que eu friso tanto essas vantagens de, olha, você não vai ter o trabalho de
fazer uma comida separada para criança. Mas talvez você tenha um trabalho a mais de limpar tudo. Só que mesmo que você faça por uma fase, né? Por uma fase. E depois, né, pensa que assim, você vai limpar um chão, a criança que vai estar toda melecada de comida, porque é isso. É uma experiência sensorial, então ele vai colocar essa comida em todos os lugares possíveis para ele sentir ela. Mas a riqueza de introdução, dessa introdução alimentar vai refletir numa vida toda, né? Na experiência de uma vida toda. Então imagine que assim, você vai limpar talvez por 1 ano e meio, ali uma baguncinha, mas você vai conseguir fazer o mesmo cardápio para você, para sua família e para o seu filho por uma vida toda, sem você precisar ficar assim, quando a criança tiver 5 anos, eu não mastigo a carne, porque eu acho que a carne é dura. Que é uma desvantagem tanto nutricionalmente, quanto cognitivamente, quanto de trabalho, porque imagina você ter que fazer a carne para a família e aí para a criança você sempre tem que cozinhar um ovo, ou você sempre tem que fazer a carne moída, sabe? Então, é uma vida inteira que você vai ter poupando de trabalho em procurar nutricionista para cuidar de seletividade alimentar, fazer cardápios diferentes, limpando um pouquinho mais, talvez ali por faz valer. E todo esse valer. processo mastigatório, ele vai sendo conduzido e ajudado. Então, acho que a gente vai acompanhando, vai conduzindo, vai, né, introduzindo, isso é muito legal. Isso. Bom, então agora vamos ver aqui o resultado final dos legumes cozidos no vapor para mostrar exatamente a consistência ali interessante para oferecer para a criança. O brócolis, ele tá então inteiro, mas olha como ele é molinho, ó, tá vendo que só de pegar, ó, tá vendo? Ele vai bem cozidinho, né? Se desfazendo ali. Então, nessa consistência, a criança ela consegue, vamos supor, ela não tem dente, mas ela só com a língua no céu da boca e a gengiva, ela consegue, é como se fossem as pontas do dedo, ela consegue, macerar. A cenoura, a mesma coisa. E aí o cozimento, ele não pode também ser muito cozido, porque a hora que a criança for segurar, ele não pode desmanchar. Então, o ponto do cozimento é esse. Ela vai segurar sem desmanchar, mesmo apertando a mãozinha, mas se ela apertasse pelo menos com um pouquinho mais de estabilidade duas extremidades, então a língua no céu da boca, a gengiva, ela consegue macerar. E aí, se você ficar com a dúvida mesmo, pega um pedacinho, coloca ali na língua, macera com o céu da boca. E aí vocês podem ver que, gente, isso daqui a criança, ela vai colocar na boca, vai aumentando essa textura até ficar uma consistência mais fibrosinha à medida que vem os dentinhos, que aí é outro momento, exatamente, né? E aí é outro, tô mostrando aqui o início. Porque nesse início aqui, ela vai conseguir nos fazer isso, né? E uma outra coisa também, a criança, como ela ainda não tem os dentes responsáveis pela mordida, pelo arranque, pelo corte, corte é os incisivos. Isso. Como ela ainda não tem os incisivos responsáveis pelo corte, ela também não vai conseguir fazer um corte muito grande. Então, o volume de alimento que ela vai conseguir colocar na boca é muito pequenininho. Vai ser um volume quase que isso daqui, que ela vai conseguir macerar. E isso vai aumentando com o tempo. Exatamente. Então, se houver aquela questão de, e se ela engasgar e a quantidade que ela vai colocar, o tamanho que ela consegue tirar ali fragmentar desse corte é pequeno para o que ela vai colocar na boca. E a textura vai fazer com que ela consiga, só com a gengiva e a língua, o céu da boca, macere. E aí também tem aqui, a abobrinha, que a mesma coisa. Ela pega aqui, se ela arrancar um pedacinho, olha só como é que ele se desfaz, Então, vejam que o alimento, ele sai íntegro, você consegue manipular ele delicadamente, então a criança vai conseguir fazer isso daqui, mas no momento que ela for macerar, é fácil, sem o auxílio necessário dos dentes. E tudo preparado no vapor, aproveitando o melhor que tem do alimento. Isso, exatamente. É isso, então. Acho que essa parte prática de como fazer o BLW com um vídeo bem completo aí. Muito bem. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, deixe seu comentário. Eu vou marcar aqui a Daniela também, para a gente poder juntos conquistarmos essa grande oportunidade de fazer uma introdução alimentar da criança com conhecimento e poder
facilitar a vida das famílias no dia a dia. É isso, eu agradeço o convite, espero que vocês tenham gostado e que esse conhecimento traga ainda mais segurança para você seguir aí com a introdução alimentar do seu bebê. Tchau!